Oi, gente, de volta para mais uma aula, né, de hoje, dia 16. Vamos trabalhar o livro de produção de texto e vocês vão abri-lo na página 31. E o que é que nós vamos trabalhar hoje? Falar sobre notícia de jornal, né? Logo de cara, a gente já observa aí, ó, leia abaixo o acontecimento publicado pelo jornal Construir, ou seja, é um jornal chamado, o nome dele é Jornal Construir, e logo de cara ele vem com umas letras bem grandes, né, dando um título a uma matéria. Qual é o título? Mulher resgata cachorrinho machucado. Né? Embaixo do título, em letras menores, nós temos: ela andava pela praia quando ouviu o choro. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, certo? E eu vou explicar para vocês o que é notícia de jornal. Vamos lá. Qual é o objetivo da notícia de jornal? Né? As notícias de jornal, ela tem como objetivo informar, relatando por meio de linguagem clara, formal e objetiva a respeito de acontecimentos relevantes na sociedade, ou seja, o que acontece de importante dentro de uma sociedade. Ela é uma notícia de jornal, certo? Hoje em dia, o que é que nós temos como relevante, né, para a sociedade? Falando de um modo geral até, né, as eleições, né, a pandemia, tudo isso serve como uma notícia importante para que a gente tome conhecimento, tá? Notícias de jornal, geralmente eles apresentam a seguinte estrutura, ou seja, a organização da notícia. Ele é organizado de quê? Primeiro nós temos o quê? A manchete. O que é a manchete? É o título da mensagem, que no caso aqui do nosso jornal Construir, qual é a manchete? Mulher resgata cachorrinho machucado. Essa é a nossa manchete, tá? Depois nós temos título auxiliar ou legenda. O que seria esse título auxiliar ou legenda? A rápida explicação da manchete a fim de torná-la mais atrativa. E onde é que está isso? Embaixo da manchete, quando ela diz quando diz ela andava pela praia quando ouviu o choro. Isso aqui é o quê? O título auxiliar, né? Ou seja, ela resgata o cachorro, é a manchete. Mas aí para que a gente fique mais curioso e leia, né, a notícia, eles colocam lá um título para que a gente tenha mais curiosidade, tá? Lead, do inglês lead, é o quê? É o primeiro parágrafo do texto. Ele fornece as primeiras informações a respeito da notícia. E qual é o primeiro parágrafo do texto aqui? Era mais um dia comum na vida de Dona Sônia, 63. Ou seja, está dizendo, Dona Sônia, ela tinha 63 é a idade dela, ok? Esse é o primeiro parágrafo do texto. E o corpo do texto é a notícia de fato, onde nós encontramos as informações de maneira mais detalhada, ou seja, todo o resto é notícia, como aconteceu, tá? É o corpo do texto, certo? A linguagem, ela é formal, né? É uma linguagem formal, tem que ser clara e objetiva, certo? Por visar apenas informar ocorrências, não é permitido que sejam expressas opiniões. Então, nós não podemos dar opinião, a nossa opinião, quando estamos escrevendo uma notícia de jornal. A gente vai falar da notícia e escrever a notícia como foi relatado, sem dar opinião, sem a gente se envolver na história, tá? Por quê? Porque essas notícias elas não podem ser alteradas. A gente não pode pegar uma notícia, certo? E alterar, dar a opinião da gente, dizer, mas eu acho que não poderia ser assim, ok? Normalmente os jornais são divididos em diversas chamadas, que nós chamamos de cadernos, porque o jornal é bem grosso, né? É um tipo de comunicação grossa, onde tem diversos cadernos ou seções, certo? Cada caderno ou seção trata de um assunto diferente, ok?
que agregam um assunto de um mesmo tema. Por exemplo, política, está no caderno de política. Diversão, no caderno de. Como é que a gente pode falar? No cadernos de lazer, né? Vamos lá. Economia, no caderno de economia, quando estamos falando da economia. Esporte, no caderno de esportes. Então, no caso de jornais de baixo custo, existe apenas seções em vez de caderno, ou seja, porque existem jornais que são jornais longos, né, jornais que são bem grossos, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, aqui nós temos Jornal da Cidade, Gazeta de Sergipe, aonde esses jornais, eles têm caderno dentro deles, e outros jornais que são mais, que são mais baratos, eles têm seções. Dentro deles, ao invés dos cadernos, nós temos seções, né? Como nós tínhamos antigamente aqui o Sinforme. Era um jornal de classificados, era um jornal de baixo custo e, em vez de cadernos, tinham seções dentro desse jornal, tá? Além de jornais, as notícias também elas podem ser publicadas em outros veículos, como revistas, né? A gente abre, dependendo a gente abre revistas, né? E a gente observa notícias. Telejornais, Jornal Nacional, Jornal do SBT, Jornal da Record, tá? Jornal Hoje, o Bom Dia Sergipe, ok? Programas de rádio, né? E também, principalmente hoje, na internet. Ok, gente? Então, esse foi o nosso conteúdo de produção de texto. Faça a leitura do texto, leiam o corpo todinho do texto, leiam a notícia para depois responder as questões que estão propostas no livro, tá bom? Tchauzinho.